Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos nas primeiras horas, né, do amanhecer, né? Podemos dizer assim. Dizer que é um privilégio a gente acordar cedinho e estar ouvindo a palavra de Deus, estar ouvindo as orações, estar ouvindo os louvores, né? Que nós começamos com os louvores. Como o irmão falou, eu sou da Igreja de Montese, eu me chamo Gladstone. No momento, né, como o irmão bem lembrou, né, eu sou ancião ordenado, né, então, independente de estar exercendo atualmente ou não, né, exerci o ancianato durante 12 anos, fui diretor de patrimônio, fui tesoureiro por 4 anos, fui diretor de jovens, regional de jovens, distrital de jovens, então trabalhei 12 anos com os jovens da nossa igreja, e a gente sabe todas as dificuldades, né, que muitas vezes acontecem, né? Eu queria também agradecer a oportunidade que o casal, né, está me dando, o irmão e a sua esposa, e dizer que vocês são abençoados, abençoados porque vocês estão se deixando ser usados por Deus para levar a mensagem dele para tantas e tantas pessoas, né? Então, parabéns, né? Que Deus seja louvado, porque estão usando seus filhos, seus servos, para levar essa mensagem também todos os dias, né? E por meio do grupo. Irmãos, a mensagem que eu escolhi para trazer hoje, eu até ouvindo os pedidos de oração que os irmãos aqui fizeram mais cedo, vem como é que eu posso dizer, até a ver um pouco com esses pedidos de oração, né? O tema que eu escolhi hoje para trazer é algo que está presente na vida de todos nós, independente de nós sermos adoradores de Deus, sermos servos de Deus, ou ser aquela pessoa que não quer saber de Deus, aquela pessoa que realmente não me interessa a igreja, não me interessa Deus, nem em Deus eu creio, não importa. É uma sensação que, infelizmente, hoje faz parte da vida de toda a sociedade. Independente de ser pobre, independente de ser rico, de ser crente em Deus, de ser um ateu, não importa. De ser jovem ou de ser uma pessoa mais experiente, não importa. Esse tema que eu trouxe a vocês hoje é a ansiedade. E o papel nosso como cristão, de como nós devemos olhar essa doença como cristãos, né? E o que nós podemos fazer por nós e pelo próximo, e também o que Deus promete para cada um de nós acerca desse mal, né? Dessa doença. Então, eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 31. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 31. Amém? Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que nós comeremos, o que nós beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu queria destacar aqui alguns pontos importantes, relevantes, nesses versinhos que nós acabamos de ler. A principal característica de uma pessoa que sofre de ansiedade é aquela preocupação exagerada. Muitas vezes, com relação a algo que sequer vai vir a acontecer. Mas ele se antecipa, né? E, de repente, já imagina aquela situação acontecendo e sempre da pior forma possível. Augusto Cury, ele diz, em um de seus livros, o seguinte, que o ansioso,
ele faz o velório antes mesmo da pessoa morrer. Ele já faz o velório, já comparece ao velório antes mesmo da pessoa morrer, né? E assim é o ansioso. E eu pergunto, será que a gente, nós como filhos de Deus, como servos de Deus, a gente está livre de sofrer dessa doença? Está livre de sofrer desse mal? Essa é uma pergunta que eu faço e que os irmãos possam refletir sobre isso. Eu digo a vocês que não. Nós não estamos livres. Porque nós somos seres humanos, regidos por emoção. Nós temos um Deus, que é o médico dos médicos, que esse sim poderá estar do nosso lado, nos ajudando a superar essa doença, esse mal. Eu fico dizendo que, recentemente eu estava numa igreja, estava pregando numa igreja, e eu toquei nesse assunto, de uma forma mais aprofundada. E uma coisa me chamou a atenção. Quando terminou o sermão, na hora que eu fiquei na porta, aguardando, né, os cumprimentos, como é de praxe na nossa igreja, duas pessoas me procuraram. Um senhor e a sua esposa, dizendo que ele sofria de ansiedade. E que ele passou durante muito tempo sofrendo algo que muitas pessoas com ansiedade sofrem, que é o preconceito. A ansiedade já é vista hoje pela Organização Mundial de Saúde como uma doença como outra qualquer. É uma doença da modernidade. É como se, quando você só tem um problema de uma dor de dente, você procura o dentista. Quando você, de repente, tem uma pancada na mão, na perna, você procura um traumatologista. Quando você está, de repente, com uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca, você, às vezes, pode procurar um outro especialista. Está com problema na vista? Procura um oculista, né? Então, por que, se eu estou com problema nas minhas emoções, eu não posso procurar um especialista? Irmãos, isso faz com que a gente pense, reflita muito sobre o nosso papel como cristão. Porque eu já ouvi, dentro da nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia, alguém se referia a uma outra pessoa que sofria de ansiedade como, 2 pontos, é falta de Deus. Ah, está passando por depressão, está passando por ansiedade. Ah, isso aí é porque talvez não esteja orando, não esteja sendo uma pessoa fiel a Deus. Isso aí se chama preconceito. Essa é a verdade. Nosso Deus é aquele que está do nosso lado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. A vantagem que nós temos como cristãos, conhecedores da palavra, mais próximos de Deus, é a gente saber que o médico dos médicos está do nosso lado e vai nos ajudar em qualquer momento. Eu fico imaginando, se tem um cristão que sofre de ansiedade e passa por momentos de dificuldade, imagine aquele que não tem Deus perto dele. Aquele que não confia em Deus, que não acredita que Deus existe. Essas pessoas passam ainda mais por dificuldade. E nós, como cristãos, nós temos essa responsabilidade. E o nosso país hoje, eu busquei aqui fiz uma breve consulta, né? O nosso país hoje, o Brasil, ele está segundo a Organização Mundial de Saúde, está em primeiro lugar no mundo em casos de ansiedade. Nós temos no Brasil hoje, dados do ano passado, 2022, 18 milhões e 600 mil pessoas diagnosticadas com ansiedade. Fora as outras pessoas que não procuraram ajuda médica por N razões, né? Por falta de condições, porque realmente não é barato o tratamento, a terapia, né? Ou
por medo ou por preconceito. Então, acreditamos que esse número seja muito maior do que 18 milhões de pessoas, né? E sem falar que o Brasil é um dos países também onde mais se comete suicídio no mundo. É um dos países que está também no topo, no topo desse ranking dos países que mais cometem suicídio. Nós temos hoje no Brasil uma média de suicídios onde em torno de 50% das pessoas que cometem suicídio no Brasil hoje são jovens, entre 10 e 19 anos de idade. Quase 50%. Mais precisamente o que? 47,6% das pessoas que cometem suicídio aqui no Brasil hoje são jovens entre 10 anos de idade e 19 anos de idade. Então, se transforma a ansiedade, a depressão, não somente num problema de saúde pública, mas um problema espiritual. Espiritual. Espiritual em que sentido? Espiritual porque nós temos a responsabilidade de ajudar essas pessoas. Se nós temos que copiar a Cristo, se nós temos que ter amor ao próximo, nós temos que nos preocupar com essa realidade que a gente não pode fugir dela. Eu digo sempre o seguinte, que o que é amar o próximo? Amar o próximo é ter empatia por ele. A palavra de Deus diz que, Gastone, você tem que amar o próximo. Ok. Mas seria hipocrisia da minha parte eu dizer que eu amo uma pessoa que eu acabei de conhecer da mesma forma que eu amo a minha filha. Não sei se vocês estão conseguindo entender. É diferente. Então, amar o meu próximo é eu ter empatia por ele, é eu me colocar no lugar dele, é eu sentir a dor que ele sente, é eu procurar saciar suas necessidades dentro das minhas possibilidades. Isso é amar o próximo. É ele não ser invisível para mim, para o sofrimento dele, para as dores que ele tem. Então, essa realidade da ansiedade, da depressão, está dentro da nossa igreja hoje. A gente não pode fechar os olhos para isso. E a promessa que Deus faz para a gente são infinitas. De que nós temos que nos voltarmos para Ele, para ajudar, a nos ajudar e ajudar também o próximo com relação a esse problema. Olha, eu trouxe esse assunto porque realmente eu já pude presenciar que muitas pessoas têm, como é que eu vou dizer, uma certa rejeição. Olha, está vendo um irmão falando aqui, né, que perdi 2 ex-alunos vítimas de suicídio, né? Então, a gente não pode trabalhar com a rejeição ou com o preconceito dentro da nossa igreja, pelo amor de Deus. E eu já presenciei isso mais de uma vez. Por que que, se eu sei que um irmão sofre de depressão, se eu sei que um irmão sofre de ansiedade, por que que eu chego para ele e simplesmente digo, irmão, vamos orar, ok. Vamos pedir a Deus que Deus lhe dê a libertação, a cura, ok, ótimo, perfeito. Mas por que não recomendar também que o irmão procure um especialista? Um médico, um psicólogo. Se a gente for tratar como deve ser tratado a ansiedade, a depressão, nós temos que tratá-la igual às outras doenças. Então, se a gente está sentindo olha, irmão Gleison, eu não estou conseguindo enxergar direito, minha visão está turva, então vamos só orar, irmão. Não vá no oculista, no oftalmologista, não. Vamos só orar para Deus curar. É assim que a gente faz? Não. A gente procura um especialista. E por que não procurar um especialista de saúde mental? Então, isso, meus irmãos, eu trago de uma forma muito criteriosa para vocês, para a gente refletir sobre a depressão, para a gente refletir sobre a ansiedade e saber que
Durante a pandemia, esse número cresceu muito, cresceu bastante, por diversas razões. E diversas são as causas que podem causar a ansiedade ou a depressão. Desde traumas até problemas genéticos. Então, se tem uma coisa que pode afligir alguém que tem a depressão, a ansiedade não é falta de Deus. Isso é fato. Não é falta de Deus. Então, nós temos que refletir muito sobre isso. E eu convido os irmãos também a abrirem novamente a palavra de Deus em Salmos, capítulo 121, verso 1 e verso 2. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Amém? Essa é a esperança de todo aquele que sofre de depressão, de todo aquele que sofre de ansiedade. É recorrer a Deus também. É Ele que é o nosso socorro, é Ele que é o nosso refúgio. Agora, há pouco eu falei que eu tinha pregado em uma igreja, e no final do culto, 2 pessoas me procuraram. Uma delas foi um senhor que disse que conviveu com a depressão durante muito tempo e com ansiedade, e hoje se medica. E, por final, veio um jovenzinho de 15 anos de idade, que ainda hoje eu me correspondo com ele pelo WhatsApp. 15 anos ele. Ele me chama até de pastor. Pastor isso, pastor aquilo. E eu conversei com ele durante uns 10 minutos, mais ou menos, depois do culto, e ele relatou para mim que não estava mais aguentando, porque ele sofria de depressão, sofria de ansiedade, e não tinha com quem desabafar dentro de casa. E ele disse que estava explodindo por dentro. E quando eu falei na mensagem sobre esse tema, ele disse que sentia um alívio. E quando eu fiquei conversando com ele, ele começou a chorar. A lágrima descia. Eu entendi ali como um pedido de ajuda, um desespero. Ele não aguentava mais aquilo, guardar aquilo ali dentro dele. É isso que faz, muitas vezes, essas pessoas, infelizmente, fazer o que não deve. E ele chegou para mim e disse assim, um jovem de 15 anos, que nunca me viu na vida, ele chegou para mim e disse assim, eu posso dar um abraço para o senhor? Eu, claro, pode. E a gente se abraçou ali na frente da igreja, ele deu um abraço muito forte. E eu disse, olha, todas as vezes que você se sentir mal, que você estiver se sentindo ruim, pensando bobagem, mande mensagem para mim, ligue para mim, porque eu retorno a ligação, você me dá um toque, retorna a ligação. E assim ele tem feito. De vez em quando ele tem feito isso, manda mensagem para mim e diz assim, pastor, estou mal. E eu retorno para ele, converso com ele. Eu posso estar fazendo o que eu estiver fazendo. Eu paro e vou falar com ele. Sabe por quê? Porque quando a pessoa faz isso, é um pedido de socorro. Eu não sei o que é que poderia acontecer com ele se eu rejeitasse aquela ligação, se eu não parasse para conversar com ele. Irmãos, nós temos um compromisso muito grande com o próximo. É de nos preocuparmos com ele. Eu aprendi que amar o próximo é eu me colocar no lugar dele, é não ser invisível para mim, é eu sofrer junto com ele, é eu chorar junto com ele e eu sorrir junto com ele. Isso é amar o próximo. Eu saber que tem alguém que está precisando de mim e eu posso ajudá-lo de alguma forma. Quem não pode ajudar financeiramente, porque realmente as coisas estão muito difíceis, ok. Mas a gente pode ajudar simplesmente ouvindo essa pessoa. A quantidade de pessoas que estão necessitando hoje serem ajudadas apenas querendo uma pessoa que os ouça é muito grande. Porque o mundo está cada vez mais egoísta. As pessoas estão cada vez mais individualistas. E a gente não pensa, não olha para o lado. E, às vezes, dentro da nossa casa, debaixo do mesmo teto, tem uma pessoa sofrendo e a gente não consegue enxergar.
Nós, como cristãos, temos volto a repetir, eu bato sempre essa palavra, uma responsabilidade muito maior, porque a gente conhece a palavra de Deus. Cristo, quando aqui esteve, ele não nos assistia apenas materialmente, mas também espiritualmente, emocionalmente. Ele abrangia todas as áreas, materialmente, espiritualmente, emocionalmente. É isso que a gente tem que perceber. A gente olha muito essa questão material, né, e a questão espiritual. Por exemplo, Natal, a gente tem um programa de mutirão de Natal, maravilha, perfeito. A gente tem sempre acompanhamento durante o ano todo da questão espiritual, maravilha também. Mas a questão emocional, ela tem que fazer parte dos nossos projetos. E eu queria ler o último versinho. O último versinho, que está em Apocalipse, capítulo 21. Os últimos versos. Do verso 1 ao verso 3. Irmão White disse, eu não me recordo agora, eu não sou bom de memória, realmente meu dom não é memorizar, né? Mas em um dos seus livros, irmão White diz assim, que se a gente pudesse visualizar com muita frequência e sentir como será a nossa vida no céu, na nova terra, a gente se encheria de forças para cada vez mais lutarmos contra as nossas decepções, né, as nossas provações, as nossas tentações. E eu, quando eu vi esses 3 versinhos, eu me lembrei disso, né? Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus, com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém, irmãos? Amém. Essa é a esperança que nós temos. Habitar junto com Deus na nova terra, onde não vai ter mais nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de desigualdade, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de sofrimento. Amém? Essa é a expectativa. E para encerrar, coloquemos sempre a nossa vida nas mãos de Deus. O ansioso, os especialistas dizem, né, que a depressão é excesso de passado. O estresse é excesso de presente. E a ansiedade é o excesso de futuro. O ansioso ele não consegue controlar os pensamentos. Muito provavelmente ele sofre de uma síndrome que o Augusto Cury fala, que é o pai dessa corrente de pensamento, que diz que é a síndrome do pensamento acelerado. Cabeça girando, pensando em 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos um Deus maravilhoso, que separou um dia para a gente, um dia de sábado, para a gente realmente colocar de lado todas as nossas preocupações. Amém? Que Deus seja louvado, que Deus abençoe esse ministério desse casal, e que Deus possa abençoar a família de cada um de vocês que estão ouvindo agora nesse momento, a minha família também, que todos nós precisamos. Amém. Oremos. Santíssimo Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, reunidos em família espiritual, meu Pai, para louvar, para ouvir a Tua mensagem, para aprender um pouco mais, para refletir um pouco mais sobre o nosso papel aqui na sociedade. Que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, que o Senhor possa atender as nossas orações segundo a Tua vontade, meu Pai. E que possamos ter um dia hoje maravilhoso, nos colocar nas Tuas mãos, e onde o Senhor possa nos proteger, proteger cada membro da nossa família. E por último, agradecer, meu Deus, a esse casal que está levando esse projeto à frente, que o Senhor possa abençoá-los com bênçãos sem medidas. E que nunca, meu Deus,
a gente possa desistir desse projeto que é abençoar outras pessoas. Abençoa cada um de nós, abençoa nossas famílias, perdoa os nossos pecados, pois somos pecadores contumazes, Pai. E nos guia, Senhor Jesus, rumo à Canaã celestial, à nova terra. Obrigado mais uma vez. É isso que temos a te agradecer e te pedir, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.